estratégia de quitação de dívidas é outro pilar. O que é que eu fiz aqui? Eu vou manter essa diversificação, tá? Porque é uma diversificação que eu faria para um cliente que que deseja poupar R$ 1.000 por mês. Dívidas, vamos lá. Quando a gente fala de dívidas, gestão de passivos. Aí o que é que eu faço? Coloco todas as dívidas do meu cliente. Depois que eu imputo todas essas informações que eu coletei, dos dados da avaliação aqui, ó, qual é o tipo da dívida, qual é o credor, qual é os juros, o valor da parcela, o saldo devedor atual, eu vou buscar no mercado. Então vamos lá. Saldo devedor. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Eu não coloquei na primeira reunião, mas eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Os juros da minha dívida é 1,5%. O custo efetivo total, 15% ao ano, 20% ao ano. Valor da próxima parcela, R$ 500. Quantidade de parcela gestante, 10. Saldo devedor atual, 5.000. 800, 20 parcelas, 16.000. Beleza? O saldo devedor total, R$ 21.000. Aqui na minha gestão de passivos, eu sei que eu vou quitar minha dívida, todas as minhas dívidas em 20 meses. Meus juros médio acumulado é de 18,81%. Então eu tenho que buscar no mercado um empréstimo para que eu quite essas dívidas de uma vez só. E aí eu posso aumentar a quantidade de parcelas, um empréstimo de 60 meses, em que o valor da próxima parcela seja no máximo R$ 500. Por quê? Porque eu já vou conseguir poupar 800 a mais todos os meses para o meu cliente. E aí, o que é que eu consigo fazer? Com que esses 800 a mais eu antecipe, amortize a minha dívida. O resultado final, eu vou ficar positivo nesse período de tempo em R$ 91.975,99. Ou seja, eu economizei esse valor para o meu cliente a mais na linha do tempo, tá? Só por simplesmente gerar uma economia no fluxo mensal do meu cliente, ele vai ter R$ 800 a mais para dedicar para suas viagens, para dedicar para os seus objetivos futuros, para aportar até mesmo a mais na previdência. Beleza? Boa. E depois que a gente vai buscar no mercado, e aí você pode cotar em diversas instituições financeiras, quem vai ceder esse empréstimo, esse crédito para o cliente com a parcela mais baixa, tá? Aqui eu posso até colocar uns juros de 15%. Aí, ó, o resultado final, meu cliente, ele deixou de pagar, aqui, 10, pronto, 27 mil. Meu lucro que eu daria para o meu cliente, nesse caso. Vê que massa. Uma economia simplesmente por uma estratégia de quitação. E se esse cliente pegasse emprestado com o parente e não tivesse juros? Poxa, aí a economia seria absurda. Beleza? Aquela economia que eu mostrei. Depois que a gente fala de estratégia de quitação, que é trocar várias dívidas que somando comprometem o orçamento daquele cliente por uma dívida mais barata, já para gerar um valor de poupança, uma economia mensal, a gente vai para planejamento de viagem. O que é um planejamento de viagem? Bom, meu cliente quer viajar com R$ 7.500 todo ano, que é o 13º, mais os aportes em viagem. Nesse caso, o meu cliente ele vai viajar com 13º, que é 5.000, mais 3.700. O meu cliente vai viajar com 8.700, que é o meu orçamento da viagem. E aí eu consigo montar um planejamento já com câmbio de qualquer país. Eu vou colocar aqui Chile. Cadê o Chile? Chile. Aqui. Pronto. Esse é o peso chileno hoje, convertendo 0,01 real, tá? Aqui eu consigo comparar o valor de passagens aéreas, tanto em dinheiro quanto em reais. Vou colocar em dinheiro uma média para o Chile e de volta 1.600. Em milhas daria mais ou menos 70 mil milhas, mais a taxa aeroportuária, R$ 250. Então, ó, seria melhor comprar em milhas essa passagem, vender, não comprar em dinheiro. Porque em milhas, se eu vendesse um milheiro a R$ 20, daria 1.650. Então seria melhor comprar diretamente em real. A própria ferramenta ela já me diz isso.
Se eu conseguisse uma passagem de ida e volta para o Chile, que daria 60 mil milhas, seria melhor comprar em milhas, tá? Se o milheiro fosse R$ 20, eu posso alterar aqui o valor do milheiro, por exemplo. Ok? Mas é um valor médio, R$ 20 é um valor legal. E aqui eu começo a planejar a minha viagem, ó. Custo com passagem, quanto foi? Nesse caso, seria 1.450 que eu compraria em milhas. Não seria 1.600, no exemplo que eu dei, que é um exemplo real, que eu vi até para uma cliente minha. Foi 70 mil milhas. Vi recentemente para uma cliente minha. Aí o preço aqui, ó, seria R$ 1.600 que compraria em dinheiro. Iria usar moeda local? Não, eu iria comprar em real. Tá? Aí o que entraria mais? Custo com hospedagem. Hospedagem eu contrataria antes, não usaria moeda local. Se fosse uma viagem de 7 dias, a diária fosse R$ 250, então daria 1.700 de hotel, por exemplo. Aí teria outro gasto também, alimentação. Aí alimentação, no hotel estaria incluso café? Estaria. Então eu só teria que me preocupar com almoço e janta. Almoço e janta eu iria ter um almoço e janta, 2 refeições. Em média, por refeição eu poderia gastar, sei lá, 5 mil pesos. Não, tá pouco. 50 mil pesos. Pronto. Aí em média daria R$ 560 por dia. E aí eu multiplicaria isso por 7, porque são 7 dias que eu passaria nessa viagem. Total de alimentação, R$ 4.000. Aí eu teria que buscar formas de economizar a alimentação. Então, buscaria alimentações ali de 35 mil pesos, por exemplo. Alimentação. E aqui, ó, eu já tenho uma sobra ainda de 2.600 para viagem, já com o básico incluído. Entretenimento. Os passeios que eu iria fazer. Eu iria cada dia fazer um passeio diferente, passeio de 15 mil pesos. Passeios. Pronto, colocaria média. Ou poderia destrinchar cada passeio com seu respectivo valor diferente. Então eu já começo a ter um planejamento de viagens eficiente. Ainda sobraria R$ 2.000 para gastar nessa viagem, para comprar coisas, trazer presentes e tudo mais. Eu começo a montar um planejamento de viagem eficiente, já convertendo para moeda local ou não, se eu quiser fazer essa conversão, de acordo com o orçamento que meu cliente tem para a sua viagem. Então eu já começo a ter uma viagem planejada, uma viagem em que, no final do ano, com o recebimento do 13º, mais o que ele juntou de aporte mensal para viagens, mais a utilização de milhas, o meu cliente viaja até mesmo com mais que o orçamento planejado. Porque nesse orçamento planejado, a gente não incluiu o valor das milhas que ele acumularia através dos gastos no cartão de crédito. Então você está entregando mais do que o cliente deseja, que é o que eu gosto de chamar de over delivery. E o último ponto, para a montagem do planejamento financeiro, depois que você faz essa flexibilização, depois que você entende sobre estratégias de quitação de dívidas, já gera uma economia para o seu cliente, ou depois que você faz um planejamento de viagens eficiente, é você começar a montar uma estratégia de aquisição de bens. Uma estratégia de aquisição alto, e aí você precisa ter todas as informações do veículo, você precisa pesquisar as informações do financiamento, carro por assinatura, quanto é que vai custar, ou quanto é que o cliente gasta em média por aplicativo no mês, e pesquisar as informações do consórcio. Você vai colocar todas essas informações e a própria ferramenta ela vai calcular para você qual é a diferença de tempo que o cliente vai ter para adquirir o bem à vista, para financiar, para comprar para ter um carro por assinatura, para fazer um consórcio com lance ou sem lance, ou para andar de Uber todo mês. E aí você vai mostrar para o seu cliente qual é a melhor opção ao cliente. Junta aqui um determinado valor e vai para o financiamento. Ou junta aqui um determinado valor para dar de lance num consórcio. Ou continua andando de Uber, porque financeiramente faz mais sentido, já que o carro vai depreciar, já que tu consegue pegar esse valor e através do rendimento pagar esse valor mensal que tu anda de Uber, você consegue chegar a diferentes respostas. A mesma coisa a mesma ferramenta você pode criar para aquisição de imóvel também. O aluguel do imóvel, o valor do financiamento, o valor do imóvel na planta ou o consórcio.
E aí a própria ferramenta, ela já dá a resposta para você. Se é melhor comprar um imóvel na planta, se é melhor comprar à vista, se é melhor financiar ou ir para o consórcio. Óbvio, para cada tipo de estratégia tem um pró e um contra. E é importante você escutar o seu cliente. Se o seu cliente falou que tem uma pressa maior para adquirir aquele carro, talvez o financiamento seja a melhor opção, se ele não tiver o valor para comprar à vista. Talvez alugar um carro possa fazer sentido. Mas é importante você escutar o cliente e mostrar matematicamente, através de números, qual é a melhor opção para esse cliente.